O que há de verdade na história é de que David Neres pode pintar no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta e falo também sobre futuro de Pedrinho, sondagem do São Paulo ao atacante do Mirassol, Arturo Vidal se declarando torcedor fanático do Flamengo, ele quer jogar no rubro-negro a partir da metade do ano, tem ainda o ranking com os maiores salários entre os goleiros do futebol no Brasil e muito mais. Você nem pense em sair daí, tenho certeza que você vai ficar super bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, bem-vindos a mais um vídeo do canal e a ideia aqui é deixar você super bem informado sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder absolutamente nada é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative também as notificações, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, site de apostas esportivas que não para de crescer, tem um grande Milton Neves como embaixador. Terça-feira repleta de alternativas e opções para você se dar bem. Tem, por exemplo, o jogo da Libertadores da América com o América em campo, o América Mineiro. Tem Copa do Brasil, são 4 partidas, com destaque para o confronto entre Ceará e Tunaluso, vitória do Ceará pagando R$ 1,24. Tem ainda 2 jogos da Champions League, jogos bem importantes. Ajax e Benfica na Holanda, vitória do Ajax pagando R$ 1,39 para cada real apostado. Já o confronto entre Manchester United e Atlético de Madrid tem as melhores cotações do dia. Vitória do time inglês paga R$ 2,15, empate paga R$ 3,20 e se o Atlético de Madrid vencer no tempo normal, R$ 3,45. Não fique fora da sportbetbr.com. Acesse agora mesmo o site, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a aproveitar todas as vantagens da casa de apostas que eu e o Milton Neves confiamos cegamente. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que já tem 7 estrangeiros. Com a volta do Júnior Alonso, o Galo extrapolou em 2 o limite de estrangeiros que pode ser utilizado. E o detalhe importante é de que o Pavão, atacante argentino, já está contratado para julho, vai ser o 8º estrangeiro e ainda tem o Alan Franco emprestado a um time da Major League Soccer, esse volta apenas para a próxima temporada. Já que falei sobre o Atlético, quero contar que o Cruzeiro viajou 6 horas e meia nessa segunda-feira rumo ao confronto de quarta contra o Tum Tum. Na segunda, depois das 6 horas e meia e a chegada a Teresina, o time treinou. E nessa terça-feira, nova viagem, dessa vez um pouco mais curta, de aproximadamente 3 horas de ônibus rumo ao confronto ou ao palco do confronto contra o Tum Tum. Bora contar também sobre o Chelsea. Você tem acompanhado as notícias que envolvem Roman Abramovich e é legal contar que um consórcio da Arábia Saudita ofereceu 2,7 bilhões de libras para adquirir o Chelsea. Esse valor é de aproximadamente 18 bilhões de reais. É possível que existam avanços nas próximas horas. Bora contar também que o Felipe Neto, youtuber e torcedor declarado do Botafogo, ficou revoltado com a indicação da Ferj para a arbitragem de Fluminense e Botafogo, jogo das semifinais do Campeonato Carioca. O árbitro vai ser o Graziani Maciel Rocha e o árbitro de vídeo vai ser o Rodrigo Nunes Sá. O Felipe Neto escreveu o seguinte, abre aspas, a Ferj é uma vergonha, uma entidade nojenta. Escalaram a dupla do jogo escandaloso contra o Flamengo, que se recusou a marcar um pênalti mais claro do ano, fecha aspas. É o Felipe Neto se referindo àquela derrota do Botafogo para o Flamengo por 3-1. Foi justamente nesse momento com 3-1 a favor do Fla que não foi marcado um pênalti para o Bota. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Flamengo vai pagar 2,5 milhões de euros para comprar o Pablo em definitivo. A primeira pedida do Lokomotiv era de 4 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 22 milhões de reais. No final das contas, o Fla conseguiu convencer o time russo a vendê-lo por 13 milhões de reais. O Pablo ainda abriu mão de parte dos seus salários para que o negócio fosse fechado. Pablo, que inclusive já está registrado no BID, Boletim Informativo Diário, estará à disposição para o confronto contra o Vasco da Gama na semifinal do Campeonato Carioca. Para fechar o giro de notícias, bora contar que a minha Portuguesa, líder da Série A2 do Campeonato Paulista, volta a campo no próximo sábado, o último confronto da fase de grupos, jogo contra a Portuguesa Santista. A partir daí começa o mata-mata, a Lusa, se ficar em primeiro, enfrenta o 8º colocado.
Agora te atualizar sobre as últimas de jogadores ligados ao Shakhtar Donetsk, muita especulação, especialmente sobre esses atletas. Começando sobre Pedrinho, que já foi alvo do São Paulo, do Corinthians, do Botafogo, mas nesse momento o principal clube favorito a ficar com o meio atacante parece ser o Wolverhampton, time inglês que disputa a Premier League e está cercado de jogadores portugueses. O Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, foi procurado pelo Wolverhampton e antes de gravar esse vídeo cheguei a mandar mensagem pro Will para saber se dava para tratar o Wolverhampton como favorito. O Will Dantas preferiu não comentar o assunto, numa clara demonstração de que existem conversas avançadas. Já o Maicon, que também pertence ao Shakhtar, aceitou uma proposta do Corinthians. Ele também é pretendido pelo Internacional e pelo Botafogo, mas optou pelo Timão. O que falta para que esse anúncio aconteça? O Maicon tenta convencer o Shakhtar a liberá-lo por empréstimo, não apenas só até metade do ano, mas até o fim da temporada. Se houver essa liberação, ele será anunciado muito em breve. Ainda sobre o Shakhtar tem a situação do Alan Patrick, meio atacante que é pretendido pelo Internacional, proposta oficial, Santos também proposta oficial e um time da Major League Soccer. O Inter tenta convencer o Alan Patrick a ir para o Beira-Rio e utiliza-se de Tyson. Tyson e Alan Patrick jogaram durante muito tempo com a camisa do Shakhtar e tem uma relação bastante interessante. Já o Santos se faz valer do fato de o Alan Patrick ter surgido na base do Peixe. O Santos ofereceu inclusive as suas instalações para que o Alan Patrick termine a recuperação de uma cirurgia que ele passou recentemente. O Alan sofreu no mês passado uma cirurgia por causa de uma hérnia abdominal. A boa notícia é que o Alan Patrick pretende se decidir nos próximos dias, então não parece ser uma novela das mais longas. Agora trazer uma informação importante sobre o São Paulo, que segue em busca de reforços, embora com enorme dificuldade financeira. O tricolor sondou nos últimos dias Fernando Garcia, empresário do atacante Fabrício, jogador de 24 anos de idade e um dos destaques do Campeonato Paulista com a camisa do Mirassol. O atacante tem 5 gols marcados em 11 partidas. Se a gente somar também os 2 jogos dele na Copa do Brasil, são 13 partidas e 6 gols anotados na atual temporada. O Fabrício já passou na temporada passada pelo América Mineiro, até deixou uma boa impressão, mas não houve acordo financeiro entre o Coelho e o Mirassol. O Mirassol é dono dos direitos econômicos do Fabrício e vai haver uma necessidade de aquisição dos direitos econômicos por parte do São Paulo ou de qualquer outro interessado. Cheguei a contar para vocês no fim de semana que o Corinthians monitora a situação do Fabrício. O Fabrício e o lateral direito Rodrigo Ferreira foram sugeridos ao Corinthians, tiveram seus nomes aprovados pelo Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Timão, e agora estão sendo analisados pelo Vitor Pereira, treinador corintiano. Já o São Paulo não tem grande capacidade de investimento e tenta convencer o Mirassol a fazer uma parceria, adquirindo um pequeno percentual dos direitos econômicos do atacante, que nem é o velocista sonhado pelo Rogério Ceni, mas houve uma identificação dentro da comissão técnica e da diretoria do Tricolor de que o Fabrício pode ser uma boa promessa a médio prazo. Bora falar sobre os goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Se você tivesse que chutar, quem você diria que é o atleta do gol mais bem pago do país? Acertou quem lembrou do Cássio, goleiro do Corinthians, que fatura cerca de R$800 mil por mês, capitão do clube, um dos mais antigos do Corinthians, super campeão, tem por conta de tudo isso esse salário bastante alto. Segunda posição é de Thiago Volpi, goleiro do São Paulo, que já havia sido comprado junto ao Querétaro do México por R$20 milhões, grana apenas pelos direitos econômicos. Thiago Volpi ainda tem salário de R$700 mil por mês. A curiosidade é que, além de custar caro, ele virou reserva do Jandrei e é super contestado pelo torcedor do São Paulo. Terceira colocação de Everton, goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira. O atleta que recentemente teve seu contrato renovado e que já afirmou que gostaria de encerrar a carreira no Verdão, fatura cerca de R$650 mil mensais. No quarto lugar aparece o Diego Alves, goleiro do Flamengo, que precisou reduzir seus vencimentos para renovar seu contrato para a atual temporada. Diego ganha cerca de R$500 mil por mês. A quinta e sexta colocações são de goleiros do Atlético Mineiro. O Everson, goleiro que se tornou titular desde a chegada de Jorge Sampaoli ao Galo, ultrapassou o Rafael desde a última renovação de contrato. Na temporada passada, mesmo com o Everson como titular do Atlético, ele recebia menos do que o Rafael, pois diante desse novo contrato ele passou a ganhar R$400 mil por mês. Já o Rafael, que a partir do ano que vem terá uma redução do seu salário, hoje fatura R$350 mil mensais. A partir do ano que vem ele passa a ganhar R$300 mil por mês, embora
se atingir determinadas metas de jogos, pode recuperar esses 350 mil mensais. Quero falar agora sobre Vinícius Júnior, que segue arrebentando com a camisa do Real Madrid. Levantamento bem legal feito pelo SofaScore mostra que o atacante do Real e da seleção brasileira é disparado o líder em várias estatísticas envolvendo brasileiros nas 5 principais ligas do futebol europeu. Por exemplo, o Vinícius Júnior é o brasileiro que mais gols marcou, 17. É também o recordista de assistência, são 10 passes para gol. Tem ainda o maior número de passes decisivos, 84. É também aquele que mais dribla, 116 dribles certos, o primeiro em pontaria, 67% de aproveitamento nas finalizações, o primeiro em chutes certos, 44 finalizações no alvo, e o primeiro em pênaltis sofridos, 5 pênaltis sofridos. Ainda assim, segue tendo bastante gente que não acredita no futebol do Vinícius Júnior. E você, acredita, bota fé, não acredita? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Hora de falar sobre Arturo Vidal, que mais uma vez se declarou ao Flamengo, mas nessa oportunidade, em uma entrevista exclusiva à TNT Esportes do Chile, ele deixou bem claro que quer jogar no rubro-negro para já, assim que seu contrato com a Inter de Milão terminar na metade do ano. Separei as principais entrevistas, os principais trechos dessa entrevista. Primeira frase é a seguinte: tenho o sonho de jogar lá, no Flamengo, não posso negar. Quando puder, eu vou. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para jogar lá. Vale lembrar que o Vidal tem 34 anos de idade, vive os últimos meses do seu contrato com a Inter de Milão e já pode assinar um pré-contrato com o rubro-negro. Ele ainda completa quando perguntado a respeito da despedida da Inter, se chegou ao fim seu ciclo no futebol europeu. Abre aspas, o capítulo da Europa pode ser encerrado, não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro, ganhar tudo no Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho, porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante, fecha aspas. O Vidal já não é protagonista como em outros tempos na Inter de Milão, embora, por exemplo, tenha participado da partida contra o Liverpool de Liga dos Campeões, foi titular e talvez até o melhor jogador em campo do time italiano. Seria, na minha opinião, uma baita aquisição para qualquer clube brasileiro. E o fato de estar super animado em jogar no rubro-negro me faz imaginar que seria um baita acréscimo. Perguntei para o Marcos Braz como é que ele vê a possibilidade da contratação do Arturo Vidal, e o Braz saiu pela tangente, perguntando que entrevista era essa, como se ele não soubesse diante de toda essa repercussão internacional por conta das fortes palavras do jogador. Quero falar agora sobre David Neres, talvez a pergunta que eu mais tenha recebido durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, o que há de verdade na história de que o David Neres pode virar reforço alvinegro. Informação que surgiu na central do mercado. A notícia deles é de que a comissão técnica, formada pelo Vitor Pereira, e a diretoria do Corinthians teriam aprovado a chegada do David Neres e a partir daí já teriam começado as negociações. Que o staff do David Neres é próximo dos dirigentes do Corinthians, essa é uma verdade. O David Neres tem seus direitos cuidados pelo Juliano Bertolucci e pelo Júlio Taran, que são extremamente próximos do presidente Duílio Monteiro Alves. O Vitor Pereira, inclusive, foi contratado com a ajuda do Bertolucci, do Taran e do Kia Jorabichian. Mas, porém, contudo e todavia, apesar dessa proximidade, não existe possibilidade de o David Neres virar reforço do Corinthians nessa janela de transferências. Conversei com o Júlio Taran, que é quem responde pela carreira do David Neres, e ele afirmou o seguinte, abre aspas, 0 possibilidade, sem a mínima chance de avançar. O Taran ainda foi além e contou que a estratégia para o David Neres é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ele não vai tomar nenhuma decisão nesses próximos dias, imaginando ou esperando por algo positivo ou negativo da FIFA. Vale a lembrança de que vários jogadores têm pressionado a FIFA para que tome uma decisão em relação, por exemplo, à situação no Shakhtar Donetsk e aos outros clubes que fazem parte ou que sofrem com todo esse contexto e conflito internacional. Não está descartada a possibilidade de a FIFA anunciar a rescisão do contrato de forma unilateral desses jogadores. Dessa maneira, o David Neres estaria livre no mercado para escolher seu futuro. Então, o David Neres vai aguardar sem pressa, com calma, os desdobramentos dessa situação. Não vai jogar no Corinthians. Se houver em algum momento a intenção de voltar ao Brasil, a prioridade será do São Paulo, clube que o revelou.
Bora fechar o vídeo para contar para vocês que presidentes dos clubes das séries A e B do futebol brasileiro estarão reunidos nesta terça-feira com o Javier Tebas, que é o presidente de La Liga, a organização responsável por cuidar do campeonato espanhol. Ronaldo Fenômeno foi quem intermediou esse contato do Tebas com os clubes brasileiros. E a ideia, com a ajuda da XP, é que La Liga ajude a cuidar da criação de uma liga no futebol nacional. Liga essa que já tem o aval da CBF. Os clubes acabaram fazendo vista grossa ao processo eleitoral para presidente da CBF. Em troca, garantiram a promessa, ou tiveram a promessa, de que a CBF vai aceitar a criação dessa liga. O que vai acontecer nessa terça-feira? A ideia é que o Tebas apresente todo o projeto envolvendo La Liga, como é que o Campeonato Espanhol se transformou em um dos maiores sucessos quando o assunto é futebol, direitos de transmissão, vendas de ativos e tudo mais. Se os clubes brasileiros se interessarem por esse projeto, a partir daí pode haver um avanço e a XP entra no momento seguinte na busca por investidores internacionais que queiram bancar a criação da Liga no futebol brasileiro. Processo ainda em fase inicial, existem outros interessados, nada muito avançado. A única grande novidade que a gente tem é que a CBF prometeu dar a aval para a criação dessa liga. Agora parece ser questão de tempo para que a gente tenha o Campeonato Brasileiro organizado pelos próprios clubes com a CBF de fora. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esqueçam também de nos acompanhar lá no canal de cortes, youtube.com/cortes do Nicola. O link está na descrição. É a forma que você tem de não perder nenhum conteúdo nosso. Beleza? Abraço, tchau!